Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Já chegamos a mais de 2.000 casos de coronavírus aqui no Brasil. O mundo se une para combater a pandemia. A principal recomendação é para que as pessoas fiquem em casa. O isolamento é fundamental para tentarmos conter o vírus. A situação é única, diferente e difícil. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, na China. Os primeiros sintomas da doença podem aparecer de 2 a 14 dias. Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhante a uma gripe. Podem também causar pneumonias, por isso a preocupação maior com os idosos. E para falar sobre a pandemia do coronavírus, nós convidamos o clínico geral e também coordenador do maior pronto-socorro privado aqui do Distrito Federal, Dr. Luciano Lourenço. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. A gente sabe que a vida dos médicos em geral, das pessoas que trabalham na saúde, não está fácil, por isso nós agradecemos a sua presença, a sua participação aqui, viu? Uma alegria estar aqui. Vamos então tentar esclarecer as pessoas, que é o que a gente sempre tenta falar. Não há motivos para pânico, mas há motivos para a gente ter cuidados, né, doutor? E o principal ou os principais cuidados é sempre bom a gente reforçar. Manter as mãos sempre limpas, seja com água e sabão ou com álcool em gel, e ficar em casa. Realmente é muito importante ficar em casa, doutor? Esse é um vírus que tem uma capacidade de contaminação importante. Então, é um vírus que existem alguns estudos que mostram, que marcam numericamente a capacidade que o vírus tem de contaminar. Então, o coronavírus é um vírus que tem uma capacidade de cada pessoa infectada contaminar 2,5 pessoas, né? Então, isso é algo preocupante, porque se a gente pensar que isso fica exponencial, o 3 vira 9, o 9 vira 27, isso preocupa muito, né? Pela quantidade de pessoas que têm a capacidade de se infectarem juntas. E essa é a grande preocupação. Por que todas as cabeças pensantes, não só do ponto de vista governamental, mas também técnico, médico, está muito preocupado? Porque se todos que a gente espera que se contaminem tiverem uma contaminação conjunta, todos se contaminarem simultaneamente, a gente não tem condição de atender os pacientes que vão precisar de atendimento hospitalar com a versão mais grave dessa doença. Então, essa é a maior preocupação. Que é aquele pico, né, que as pessoas estão explicando. Ou seja, se todo mundo apresentar os sintomas da doença na mesma ocasião, é impossível ter leito para todo mundo. Isso aí, mundialmente falando, não existe. Então, se você conseguir diminuir essa curva, né, ou seja, a pessoa vai se infectar, mas não necessariamente agora, nos próximos dias, isso dá uma acalmada maior nos hospitais? Sem dúvida. A gente precisa distribuir essa infecção. É um vírus novo. O nosso organismo não conhece esse vírus. Ninguém tem leucócitos, tem células de defesas contra esse vírus. Portanto, todo mundo que tiver contato com ele, né, e a forma dele entrar no nosso organismo são pelas mucosas, principalmente boca, nariz e olho, todos estamos suscetíveis para que esse vírus se instale no organismo. Lembrando que em torno de 85% das pessoas vão ter sintomas leves. E esse é um motivo para a gente não ter pânico, né? Esse pânico, essa loucura, essa preocupação extrema, isso faz mal, né? Isso não é essa a ideia. E eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo deixam isso muito claro. Sim. Não precisa de pânico, a gente precisa de inteligência, de organização, para que essa infecção venha, ela vai vir, a gente não tem como impedir que ela cresça, mas a gente tem como impedir a velocidade de crescimento, a velocidade de quadros de pessoas que são infectadas. Então, o achatamento da curva, né, essa palavra todo mundo já está com ela aí decorada, é exatamente isso, a gente fazer com que as pessoas se contaminem de uma forma mais devagar, que seja mais progressivo. Se a gente tem 100 pessoas se contaminando a cada 5 dias, né, usar um número hipotético, e a gente consegue fazer com que a cada semana 100 pessoas se infectem, a gente está controlando, a gente está achatando essa curva. Se a gente na primeira semana tem 100, na segunda tem 300, na terceira tem 3.000, esse é o problema, esse é o perigo. Porque desses 3.000, em torno de 3,5%, e aí a gente começa a ter um número gigante, vão precisar de estrutura hospitalar.
de internação, de leitos de UTI, de atendimento que não dá para fazer fora de um hospital. E se isso acontecer, a gente quebra o sistema, a gente não consegue acolher os pacientes que vão precisar desse atendimento. E como se dá a transmissão? Bom, a transmissão é por gotículas, né? O vírus ele está presente nas nossas vias respiratórias. Então, nas nossas secreções, e principalmente quando a gente fala ou espirra ou tosse, nas secreções que saem da boca e do nariz, esse é o principal contaminante. Então, essa secreção precisa sair da boca do hospedeiro, que é a pessoa que está infectada, que é coronavírus positivo, e tem que chegar à mucosa da outra pessoa. Quais são as formas desse vírus sair de uma pessoa e chegar na outra? A mais comum é por gotículas. Quando a gente está falando, quando a gente espirra, quando a gente tosse, essas gotículas são eliminadas e se ela tiver o vírus dentro da gotícula e essa gotícula tocar as mucosas, a pessoa vai se infectar pelaquela suscetibilidade que a gente comentou anteriormente, que é quando ninguém tem anticorpos contra o coronavírus, a não ser os que já foram infectados. Portanto, essas gotículas podem chegar diretamente, mas podem chegar de forma indireta. Por exemplo, eu estou falando aqui, eliminando gotículas, e essa superfície provavelmente vai ter gotículas que estão sendo dispersadas pela minha fala. Se você encosta a mão aqui e leva essa mão ao nariz, à boca, algum alimento que você ingere, coça o olho, você também está se infectando, caso essa gotícula tenha o coronavírus. Então, muito bem, o senhor explicou muito bem o porquê da importância de manter a distância entre as pessoas e porquê da importância da gente estar constantemente, criar esse hábito mesmo de estar lavando as mãos da forma que realmente previne, né? Não é qualquer lavada de mão, tem que ter ali acho que uns 20 segundos, se eu não me engano. No mínimo. No mínimo, né? Ou álcool em gel, não é isso? Por isso, esse é o motivo. A mão é um grande contaminante. A nossa mão vai em tudo, né? Qualquer contato que você tenha com outras superfícies, ela acaba sendo com a mão. Ninguém encosta a testa ou o joelho nas superfícies que você quer manipular. Então, as mãos são grandes contaminantes porque elas vão em superfícies, vão em maçanetas, vão em encostos de braços, vão em apertos de mãos, vão em abraços. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito redobrado, né? A contaminação, ela acontece de verdade. Então, a mão, ela precisa ser limpa principalmente com água e sabão. Sempre que você tiver disponível a água e o sabão, ele é insubstituível. Nada é mais eficiente para tirar o vírus da sua mão do que água e sabão com uma lavagem verdadeira. Você precisa friccionar todas as superfícies da sua mão. Não adianta molhar a mão e lavar só a palma. Você tem que friccionar entre os dedos, né, as pontas dos dedos, se possível subir até o punho com essa água e sabão. Nada é mais eficiente do que isso para limpar a mão. Quando você não tem disponível a água e sabão, o álcool gel 70 é uma boa opção. Mas ele é uma opção quando você não tem água e sabão. Não adianta ficar passando álcool gel, você tendo a disponibilidade de lavar a mão, a lavagem de mão é mais eficiente do que o álcool gel. Perfeito. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso WhatsApp 99976-9204. 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a pandemia do coronavírus. Nosso entrevistado é o clínico geral, Dr. Luciano Lourenço, que também é o coordenador do maior pronto-socorro privado aqui do Distrito Federal. O senhor também trabalha no Agarram, né, doutor? Exatamente, eu sou plantonista lá do pronto-socorro do Agarram. E como é que está a situação lá? Bom, a gente percebe, né, que essas medidas que foram tomadas realmente educaram a população a procurar o pronto-socorro no momento correto. A gente teve logo no início, enquanto as informações ainda estavam perdidas, atendimentos, né, com um volume muito grande. Neste momento, a gente encontra um hospital em que está atendendo quem realmente tem algum sinal de complicação dos sintomas gripais. É um momento de calmaria, mas a gente está aí na expectativa de que isso mude brevemente. Por quê? Pelo número aumentado, né, ainda que com medidas eficazes, como a quarentena,
a infecção sustentada já iniciou, a infecção comunitária, essa que não é importada, em que a gente contamina entre as pessoas do próprio convívio, ela já está instalada, né? Já tem indícios claros de que já tem a infecção sustentada em praticamente todas as cidades do Brasil. Então, isso faz com que o número de casos aumente muito. Então, a gente está esperando aí para essas próximas semanas um atendimento com um número de casos maior. Doutor, o senhor abordou um ponto que é muito interessante, que é essa questão de quando ir ao hospital, quando ir ao pronto-socorro. Também já foi falado muito que o ideal é evitar ao máximo, né? Porque às vezes se você não está, você pode contrair a doença lá. Isso faz todo sentido também, né? Uma vez em que você tenha uma suspeita alta, você sabe que teve contato direto com uma pessoa que está com o exame positivo. Tá. Essa é uma suspeição alta. Mas muito mais importante, né, assim, porque seria ótimo se a gente tivesse os testes disponíveis para todo mundo. Isso é inviável, isso é impossível fazer nas condições que estamos hoje. Os testes de coronavírus estão limitados aos pacientes que têm algum sinal de agravamento e estão em ambiente intra-hospitalar. Esse exame é feito de forma dentro do hospital. Os planos de saúde estão cobrindo, inclusive, esse exame. Então, esse exame feito da forma intra-hospitalar, os planos de saúde, inclusive, cobram ele. A gente tem uma expectativa de que os testes rápidos, né, cheguem num volume maior para a gente conseguir testar muita gente. Isso seria maravilhoso. A gente testar todo mundo que tem algum sintoma ou alguma suspeita seria ótimo, mas nesse momento nós não temos capacidade para isso, nem a rede privada e nem a rede pública, para fazer testes em quem tem uma suspeição baixa. Então, mediante essa nossa realidade de não poder testar todo mundo, que seria o ideal, a gente precisa ter uma consciência de que é muito mais importante você ter uma postura de não infectar outras pessoas do que saber se tem ou se não tem. Então, as pessoas que não têm sintomas, essas pessoas não devem ir para o hospital de jeito nenhum. Para saber se tem o coronavírus, neste momento nós não temos o serviço adequado para que isso aconteça. Os pacientes que têm, os indivíduos que têm sintomas leves, estou tossindo, estou espirrando, mas tenho alguns episódios de febre, mas ela é de fácil controle com os antitérmicos que a gente tem disponível. Esse também é um paciente que não deve ir ao pronto-socorro. Ele não tem o que fazer no pronto-socorro. Quando que a gente tem que alertar e falar, opa, eu preciso no pronto-socorro? Quando você tem um estado gripal diferente a outras experiências que você teve. Você fala, poxa, essa gripe está um pouco mais pesada do que as que eu já experimentei e sarei sem atendimento médico. E isso inclui sintomas claros. Quais são alertas verdadeiros? Falta de ar. Começou a sentir que a sua respiração está mais ofegante, que você precisa fazer mais incursões respiratórias do que normalmente você faz para se manter num quadro de equilíbrio. Quando eu vou da minha sala até a minha cozinha e canso. Quando a febre fica persistente, quando você fala, puxa vida, tomei o remédio térmico há 2 horas atrás e a febre persiste. Esse é o paciente que tem que procurar o pronto-socorro. Esse é o paciente que merece uma avaliação médica. Muito importante. Esses esclarecimentos realmente são muito importantes. E tem uma outra questão também, doutor, é que as pessoas estão ficando, muitas vezes, doentes mentalmente, assim, né? A saúde mental está ficando muito abalada. A gente, inclusive, gravou um programa, vai ao ar no próximo sábado, eu convido todos para verem, que é o programa com a psicóloga, né? Falando que, nesse momento, é importante a gente tentar manter a calma. E por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque a ansiedade, ela gera falta de ar também, né? E aí a pessoa também pode confundir esse sintoma de ansiedade com o próprio coronavírus, né? Sem dúvida. É uma quebra da nossa rotina muito abrupta, né? A gente pensar que nós tínhamos ali uma rotina que foi quebrada brutalmente, né? Ou seja, um dia você tem tudo organizado e na semana seguinte tudo muda. Então, isso realmente, né? Assim, a condição, todos temos pais idosos, tio idosos, filho pequeno, eu tenho um nenenzinho de 11 meses, então, ou seja, a minha preocupação, sem dúvida, ela existe, né? Você fala, puxa vida, se eu pegar isso, será que eu vou levar isso para dentro da minha família? Então, isso tudo gera esses pensamentos que produzem um quadro de ansiedade, em que pode
fazer com que o seu sono seja acometido, né? O sono tem uma relação muito grande com a tua imunidade. Quem dorme mal tem uma imunidade diminuída. Então, a alimentação começa a ficar um pouco mais desorganizada, a gente acaba buscando alimentos mais hipergraxosos, mais doces, isso também gera uma sobrecarga para o nosso organismo. Então, sem dúvida, é uma cadeia de eventos em que a gente tem que ter tranquilidade, inteligência e se informar de forma correta. Por meio da imprensa, sem as fake news. Exatamente, para que as medidas e as suas tomadas de decisão não sejam em cima de o que você escuta de orelhada, né? Ah, escutei falar, um amigo disse... Recebi uma mensagem via WhatsApp. É importante buscar meios. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, as televisões, né, ou seja, convidam pessoas em que estão comprometidas em prestar informações que geram a coisa para um rumo positivo, né? A nossa ideia aqui, e eu me sinto numa função, né? Isso aqui é quase que um dever da gente, né, como trazer informações seguras, atualizadas, para que as decisões sejam tomadas em cima dessas informações. Perfeito. É isso, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, o último, e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a pandemia do coronavírus. O nosso entrevistado é o clínico geral, Dr. Luciano Lourenço, que também é coordenador do maior pronto-socorro privado aqui do Distrito Federal e trabalha também no Agarram. Doutor, vamos falar um pouco sobre as máscaras, né? Muita gente vê na rua, muitas pessoas usando máscaras, mas se não souber usar, às vezes o risco é ainda maior, né? Exato, Renata, essa é uma informação importante, né? A máscara, a quem se destina essa máscara cirúrgica, essa máscara mais comum que a gente vê aí no dia a dia? Essa máscara, quem tem que estar usando ela são pacientes que têm sintomas. Se você não tem espirro, não tem tosse, não tem coriza, você não precisa usar essa máscara. A máscara, quando você coloca numa pessoa com sintomas, ela é muito eficiente, porque ela evita que essas gotículas que saem na fala, no espirro, na tosse, atinjam a área maior do que a própria máscara. As pessoas que estão usando máscara para não se contaminar, essa é uma medida muito pouco efetiva e que usa uma quantidade de máscaras que é inapropriado para esse momento. A gente precisa ter também essa consciência de que as máscaras estão faltando. A gente já tem hospitais privados, inclusive, com dificuldade de repor a quantidade de máscaras que é preciso utilizar dentro do ambiente intra-hospitalar. Então, já se tem aí redes sociais fazendo campanhas para que as pessoas doem as máscaras em que tem em casa, né? Alguns fabricantes que têm estocado, porque já começa a faltar e a gente nem entrou ainda no pico de atendimento. Então, a máscara é destinada a pessoas que têm os sintomas. Se você estiver aqui nessa sala, eu estiver com sintomas, tossindo e espirrando, e estiver de máscara, você tem uma capacidade de se contaminar muito baixa. Agora, se eu estiver tossindo e espirrando, sem máscara, e você estiver com máscara, a probabilidade de você se infectar é muito alta. Sim. Então, a máscara é para quem tem sintomas. Até porque a questão da mão que o senhor está falando, né? Está batendo nessa tecla, isso é o mais importante. E o uso da máscara, ele precisa ser verdadeiro, você tem que usar direito. Se você colocar uma máscara e ajustar ela pela frente, você já está levando a mão ao rosto. E a máscara, ela tem uma porosidade em que mantém o vírus nela. Então, você suja a máscara, às vezes a gente tira a máscara, coloca no bolso, amassa ela lá no bolso, depois pega na chave do carro, no volante, cumprimenta alguém, vai lá e pega a máscara e coloca no rosto. Você aumenta a chance de se infectar com essas medidas. Então, máscara é para quem tem sintomas ou quem está em atendimento direto. Então, no ambiente intra-hospitalar, os enfermeiros da triagem, os médicos que atendem no pronto-socorro, esses sim, que têm contato com pacientes, né, que têm sintomas, muitos pacientes com sintomas, esses devem usar essa máscara. Sabem usar, né, doutor? Exatamente, e são treinados para usar. A gente tem um treinamento maciço, né, de todos os envolvidos no sistema intra-hospitalar, de como usar a máscara, quem tem que usar a máscara e que tipo de máscara deve ser usada.
Muito bem. O senhor estava falando sobre a superfície, né? Queria perguntar quanto tempo que o vírus ele pode permanecer na superfície e qual a melhor forma da gente fazer essa limpeza nos ambientes? Bom, o vírus, na grande maioria, assim, isso depende muito de como esse vírus está envolto, principalmente da nossa saliva, né, desse líquido, dessas secreções respiratórias. De um modo geral, de 2 a 8 horas. Esse vírus, entre 2 a 8 horas, se você não fizer nada, é um tempo que a maioria dos vírus vão morrer, até 8 horas. Muito tempo, né? É muito tempo. E existe já observações, estudos mostrando que dependendo da condição, né, da superfície em que ele está, da incidência de luz, de temperatura, a quantidade de saliva que está em volta dele, ele pode chegar a durar até 30 horas. Então, é importante lembrar disso, que às vezes você olha ali para aquela superfície e fala, poxa, já tem um dia que ninguém passa aqui, deve estar limpo. Cuidado, né? É importante lembrar que ele pode ter, a grande maioria de 2 a 8 horas, mas em alguns casos, dependendo do ambiente, ele pode durar até 30 horas fora do seu organismo. A limpeza dos ambientes. A limpeza, sim, a forma mais barata da gente manter essas superfícies, e lógico que isso tem que ser avaliado, né? Que superfície, que tipo de produto, mas uma solução que é muito eficiente é uma solução com água sanitária. Então, para cada litro de água, você dissolve 50 ml de água sanitária. Muitas vezes a gente está entrando aí em alguns elevadores que você fica até preocupado, né, com a quantidade de água sanitária que você está respirando. A solução pode ser diluída, não deve ser usado água sanitária pura, porque ela é lesiva, ela gera inflamações e irritação na mucosa. E aí, se você for contaminado pelo corona com a mucosa já irritada, a probabilidade de você ter sintomas mais severos é maior. Então, a solução diluída da água sanitária é muito eficiente. O próprio álcool 70... Tem que ser álcool 70? O 70 é o que tem a maior efetividade. Ele não pode ser nem mais e nem menos. Por que não pode ser mais? Algumas pessoas falam, puxa vida, vou comprar um álcool 99. E você acaba errando, porque o álcool 99, o álcool gel, né, com concentrações maiores de 70, ele pode não conseguir segurar o álcool pelo período que ele precisa para matar o vírus, né, para fazer com que o vírus não consiga fazer uma ação efetiva no organismo. Então, o álcool maior do que 70, ele é muito volátil. Então, os vírus que tiveram contato com ele, obviamente, por essa concentração, ele morre mais, mas aquele vírus do lado ali que estava um pouquinho mais escondido, que não teve contato ainda porque o álcool evaporou muito rápido, ele acaba ficando na sua mão. Então, o gel, né, aquela pasta, aquela estrutura gelatinosa, tem tecnologia ali, não é à toa que tem o álcool está diluído naquela pasta. É para que o álcool fique em contato com a sua pele, com a sua mão, o tempo necessário para que o vírus morra. Interessante. Desinfetante. Desinfetante tem que tomar muito cuidado, porque não é aquele produto com cheirinho. Existem nos rótulos, ele tem que estar informando que ele tem a capacidade de desinfectar. Então é muito importante que o rótulo seja bem lido. Não é aquele produto lá alaranjado, verdinho, azulzinho, que é bem cheiroso, que você vai passar ali e tem a garantia que isso vai desinfetar. Ele tem que estar no rótulo dizendo que tem a ação de desinfecção. Mesma coisa para o lenço umedecido, doutor? O lenço umedecido, em geral, não tem desinfetantes. Então, o lenço umedecido, quando ele tem, alguns lenços têm o álcool gel nele, né? E aí tem que tomar cuidado, porque o álcool gel você não pode passar, por exemplo, em mucosas. E às vezes a gente limpa a maquiagem, rosto, né, com o lenço umedecido. Ele faz uma limpeza mecânica, mas ele não tem a ação desinfectante. Doutor, a gente está terminando. O senhor queria deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos vendo? Calma. É assim, a responsabilidade pessoal, ela é muito importante. A gente vê que o Brasil, ele teve tempo de aprender com as experiências de outros países, né? Nós não fomos o primeiro país a ser acometido. Então, as cabeças pensantes, as pessoas responsáveis, né, por ditar que rumo a grande população deve tomar, já tem experiências, né? A gente tem a China, tem a própria Itália, né? A Europa Espanha, como um todo, o próprio Estados Unidos. Então, a gente está sendo acometido por essas infecções no momento ainda que não são informações que a gente consegue resolver tudo,
mas são informações que nos direcionam. Sim. E as tomadas de decisões que nós temos, né, seguidas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, ela leva muito em consideração. A China está publicando muitos artigos, a gente está muito concentrado num país em que acabou de passar, né, por um caos epidemiológico, pela quantidade de pessoas que foram infectadas juntas. Então, a gente já percebe em que a população entendeu. Quando a gente chega no pronto-socorro hoje, a gente vê as pessoas que realmente precisam estar lá. Então, isso já mostra consciência, responsabilidade pessoal e calma, tranquilidade. Tem muita gente que está dando a vida para que essas orientações sejam feitas de forma verdadeira e que a menor quantidade de pessoas se infecte, e ainda que se infecte, que seja de uma forma mais progressiva, que aí o nosso sistema hospitalar tem como tratar e dar alta, não faz aquele acúmulo geral. Verdade, ficar em casa, né? Isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação, muito boa sorte no seu trabalho, viu? Obrigado. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana. Tenha cuidado, fé e confiança. Estamos juntos nessa. Até mais. Tchau, tchau.